Olá! Começa agora o programa Nossos Cursos Seu Futuro. Esta semana estamos na Escola de Ciências Jurídicas e Sociais e a nossa pauta vem do curso de Relações Internacionais. O nosso convidado é o professor Ricardo Boff. Seja bem-vindo, professor, ao programa Nossos Cursos Seu Futuro. Muito obrigado. Professor, o ensino superior em Relações Internacionais, ele surgiu diante de uma necessidade da formação de profissionais realmente, com mais capacidade de articulação com o mercado internacional e com todo um contexto que acontecia na década de 1970, surgiu lá na UNB. Muitos desafios naquele momento, mas hoje esses desafios estão muito mais complexos ainda em função desse contexto muito mais globalizado, que a gente vive. A gente tem que lembrar que as grandes organizações internacionais, elas são um fenômeno do século XX, Então, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Então, as Nações Unidas é lá entre 45 e 49, 50, ali você vai ter várias dessas organizações surgindo. Então, com o passar do tempo, naquele tempo as coisas não eram tão rápidas quanto hoje, mas já eram rápidas, o Brasil vai sentindo a necessidade de ter uma especialidade que vai saber interpretar o mundo em todas as suas dimensões. Econômica, política, de conflitos, jurídica, institucional, cultural. E aí precisa de um curso que vai abranger tudo isso. E aí nasce no Brasil as relações internacionais, em Brasília, porque é a capital, faz todo sentido, justamente como um curso que tem, embora ele tenha um tronco principal, que é uma teoria própria, ele vai agregar conhecimentos de várias outras áreas ao redor. E aí esse curso vai se espalhando para o Brasil pouco a pouco, porque essa necessidade de entender o mundo e se inserir nele não é só do país, é dos estados, é dos municípios, é das empresas grandes, das empresas pequenas e cada vez mais de todos nós. Então o curso vai se espalhando pelo Brasil. É possível dizer então que o papel do curso de Relações Internacionais está em formar um profissional que vai contribuir com esse mundo, de compreender a ele mesmo? Compreender o que está acontecendo nesse mundo, a complexidade dele, e a partir daí fazer jus ao primeiro nome, estabelecer relações, saber se relacionar com o mundo. Isso vai desde entender os conflitos e procurar ser um diplomata, seja concursado ou não, ou seja... Que era muito comum no começo, Eu lembro que quando eu era mais jovem, era muito comum que quem quisesse fazer relações internacionais queria justamente seguir essa área da diplomacia. Hoje já está diferente. Ainda tem muitos que querem, que buscam. Nós temos pelo menos uns 2 egressos que são diplomatas atualmente, alguns outros que estão estudando e tentando, porque exige muito estudo, muitos anos de preparação. Mas você também tem a diplomacia com D minúsculo, vamos dizer assim. Você pode ser um diplomata corporativo, ou seja, a partir da tua empresa ou da tua instituição, de uma prefeitura, do governo do estado, você vai lá para fora e você conversa com bancos internacionais, com empresas internacionais, você recebe os imigrantes, você recebe os visitantes. Então, o ato de relacionar-se com outros países, seja para fins comerciais, seja para estabelecer boas relações, seja para fazer convênios, projetos ou até para dirimir conflitos, é aquilo que o curso de Relações Internacionais tem como eixo principal. E nesse contexto também, então, que surge o curso da Univale aqui também para aprimorar esses estabelecimentos dessas relações todas, principalmente na área comercial, que é o perfil da nossa região. De fato, sendo Itajaí uma cidade portuária, Itajaí, Navegantes, e Santa Catarina tem 5 portos, então um estado exportador que exige esse profissional, que sabe falar língua estrangeira, que tem uma vivência no exterior, porque os maiores usuários dos intercâmbios da Univale são os alunos de Relações Internacionais, que sabe interpretar um conflito. Então a empresa quer exportar para determinado país, o que está acontecendo lá, qual é a sua localização, as potencialidades, os riscos. Então essa visão política ou geopolítica ela é importantíssima e tem uma demanda boa aqui na região. Então os alunos conseguem com uma certa facilidade entrar no mercado de trabalho, porque daí entra as empresas já sabem que tem esse perfil, que é um sujeito... A diferença que faz, Que faz uma diferença, porque não é só o procedimental, é o relacional, Porque o procedimento, o beabá da burocracia, você aprende mais ou menos rápido. Mas você sentar numa mesa, negociar, conversar, é algo que é de uma vivência mais longa, Entendendo um pouco a cultura do outro,
o contexto daquele outro país, e isso o profissional de RI vai saber fazer. E a partir dessa sua fala também dá para a gente compreender que o curso de Relações Internacionais é um curso bem complexo também, né, professor? Ele tem toda uma base muito teórica também para dar essa formação toda. Sim, porque ele tem uma base teórica própria, que é a teoria das relações internacionais, que nasce da ciência política. Então, é compreender o mundo e por que acontecem os conflitos, as guerras, etc. Tem toda uma lógica de muitos séculos, né, que vai ser estudada ali. Só que você não consegue discutir política sem discutir economia. Então, a economia vai ser um dos braços. Aí, para entender política e economia, você precisa também olhar para as instituições internacionais, como a ONU, como o Mercosul, como a União Europeia, a União Africana e tantas outras. E aí, nesse sentido, você vai também estudar direito internacional. Aí você vai estudar a história das relações internacionais. Por que a China se torna o país mais importante do século XXI, ou pelo menos um dos, não nasceu ontem, então vai entender por que isso aconteceu. Aí você vai ter estudos culturais, né, e aí cada vez mais questões de sexualidade, gênero, raça. Questão ambiental, que no século XXI também é fundamental, então vai ter essa saída para o meio ambiente também. Então é justamente isso, é um curso que vai percorrer vários caminhos. E é claro, os conflitos, a geopolítica, a parte um pouco mais próxima da defesa, segurança, mais militar, digamos assim, também está no escopo do curso. A questão social também me parece que é algo que está bem forte atualmente, bem relevante em função desses imigrantes todos que estão chegando na nossa região, inclusive, né, que estão sendo impactados também. Isso exige também que tenha uma relação mais próxima entre os países ou não? Exige porque você fala que os países têm uma política migratória, ou seja, parte para dizer o país quer receber mais, quer evitar que se envie, o que o país quer fazer com os imigrantes, quer ser mais fechado, quer ser mais aberto, e isso passa pela diplomacia, pelas relações, pela conversa e também pelo recebimento. Então nós temos aqui, por exemplo, um mestrado em migrações internacionais, que é nessa escola, que os alunos da RI vão lá contribuir, trabalhar, que ajuda a regularizar os documentos dos imigrantes, né? Então, o estudo das imigrações, as causas, os procedimentos, o que fazer, como agir, também faz parte do curso. E aqui, na nossa região especificamente, o curso também tem uma relação com toda a nossa região da ANFRE também. Como é que é o impacto dessa formação desse profissional, né, impacto do curso na nossa região? Olha, eu acredito que há indícios muito fortes aí que cada vez mais os municípios da ANFRE se internacionalizam, né? Então você tem Balneário Camboriú, que é um polo turístico, e aí cada vez mais com eventos internacionais. Itajaí, além de ser um município portuário, assim como Navegantes, aeroportuário também, é um município que vai buscar empréstimos em bancos internacionais. Então, se você olhar as obras aí nas ruas de Itajaí, elas vieram boa parte do dinheiro do Fomplata, que é um banco transnacional sul-americano. A própria ANFRE foi buscar no Banco Mundial um empréstimo para fazer um corredor viário que vai conectar os municípios, mais ou menos de Bombinhas até Penha, mais ou menos. Então, tudo isso mostra que nós estamos no mundo, né? E aí você tem que saber interpretar e se colocar no mundo, né? Sem falar na exportação, não só na questão portuária, mas nos produtos daqui que saem, né? Então, você pega aí a região de Blumenau, por exemplo, que aqui perto tem várias empresas que exportam, tem o pessoal que exporta banana de Massaranduba, por exemplo, o setor metal mecânico do norte do estado. É conhecer as demandas mundiais também, né, para ver o que a gente pode exportar daqui a Exatamente, você tem muitos alunos do interior do estado, sobretudo do oeste do estado, que é a região que exporta suínos, aves, etc. Então, Santa Catarina tem esse DNA exportador, e aí, dentro disso, conectar o local com o global é algo que o profissional pode fazer também. E o curso na Univale aqui, o que a gente pode falar nesse contexto mais nacional também, né? Vem muitos alunos de fora também, como é que ele está posicionado? O curso da Univale é muito tradicional, tem mais de 20 anos, então ele está muito bem posicionado porque ele é um curso conhecido, que todos os professores são mestres, doutores, têm alguma vivência na área, seja acadêmica, seja prática. É um curso que é conhecido pelos profissionais dos chamados grandes centros, porque nós temos vários alunos que saem para fazer mestrado e doutorado em Porto Alegre, São Paulo, Rio, Brasília, etc. Então os professores são conhecidos, nós temos a especialização em relações internacionais com professores de Foz do Iguaçu, São Paulo, Rio, que vêm para cá. Então é um curso que ele é bem visto, tradicional, e que quem vier estudar para cá não vai... nós não devemos nada aos cursos dos grandes centros, com certeza. Tá certo, então, professor, a gente agradece a sua participação aqui no programa Nossos Cursos Seu Futuro. A gente conversou com o professor Ricardo Boff, do curso de Relações Internacionais, e o programa termina aqui. Até a próxima semana com mais um Nossos Cursos Seu Futuro.